Tempo 62 3706 3010 62 9 8227 52 35. Na TBO, a gente se encontra. Você já pensou em ter a gestão com... Muito boa noite, muito boa noite. Nessa Semana das Mulheres, uma semana, assim, de milhões, né, gente? Uma semana, assim, preparada para as mulheres. Hoje é aquele dia, aquela semana que você vai em todos os lugares e recebe um presente, né? E nesse Dia das Mulheres, assim, considerando que o Dia das Mulheres foi ontem, nós vamos ter uma convidada mais que especial hoje. A gente vai ter uma consultoria de imagem e estilo com uma maravilhosa, que, assim, ela é de milhões. Como eu disse pra vocês, todas as mulheres que eu ia trazer esse mês é de milhões, né? Mas essa aqui... Gente, ela vai ensinar a gente como ficar mais bonita. Então, vem comigo, que vocês vão gostar dela. Oi, Isabela, muito boa noite. Primeiramente, quero te agradecer assim, imensamente por você ter aceitado o convite. É um desafio de estar aqui, participar desse podcast comigo. Muito, muito obrigada pelo seu sim. Oi, Carmiele, tudo bem? Eu fiquei muito feliz, né? Primeira coisa... Fiquei muito surpresa quando você me convidou. Mas fiquei maravilhosa ela. Mas fiquei muito feliz, né? Pra gente poder conversar um pouco, trazer um pouco também do que é essa consultoria, né? Do que a imagem importa pra gente, principalmente pra nós mulheres, né? Sim. Essa semana que tá em alta, todo mundo falando de mulher. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Que eu puder. Sim, e já me salva. Gente, só pra vocês entenderem, outro dia a gente tava numa reunião de negócios com a Isabela e eu falei assim, né, por curiosidade. Porque eu também já fiz um curso desse, mas aqueles cursos que a gente faz assim, superficial e rápido. E aí eu falei, Isabela, o que você acha, assim, do meu estilo? Gente, ela deu uma aula, assim, em 30 minutos, que eu falei, não, você precisa no meu podcast. Você precisa levar essa aula para as pessoas precisam conhecer. E, Isabela, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, para quem não te conhece, saber quem você é. Então, eu me chamo Isabela, né? Tenho 29 anos, apesar da Cutis não parecer. Oh, maravilhosa. Ela tá vendo, né, gente? Mas tenho 29 anos. Sou formada inicialmente em biomedicina. Nada a ver com imagem, né? Tenho essa formação, trabalhei um pouco também na biomedicina. E comecei a gostar, na verdade, né? A gostar desse negócio de, gente, a imagem importa mesmo, né? Porque antes eu não tinha essa noção. Então, comecei e hoje eu estou começando a trabalhar como consultora, né? Consultora de imagem. E é algo que eu gosto muito, algo que... De fato, meus olhos brilham, né? Você falar. Se encontrou. Me encontrei depois de tanto tempo, né? Porque eu saí da escola novinha, com 17 anos. Comecei faculdade, assim, com 18, se não me engano. Assim, tudo novinho, mas era aquela coisa. Ai, será que é isso que eu quero? Ai, vou fazer, né? Tem que fazer uma faculdade, eu vou fazer essa faculdade. Gente. Mas hoje eu olho e falo assim, nossa, isso brilha meus olhos, assim, né? É o que te dá satisfação em fazer. De gente, fato, que incrível. Hoje Isabela, todo mundo que chega aqui, eu já lanço a braba mesmo, assim. Qual que é o propósito da Isabela? Hoje, assim, né, principalmente pensando, nossa, hoje eu me encontrei, é justamente fazer outras pessoas também se encontrarem, né? Nesse ramo que eu tô hoje, né? Da beleza. De recuperar mesmo, sabe? Aquela beleza que às vezes tá escondida na mulher. Sim. Aquela beleza que às vezes ela nem sabe que tem, nem sabe que pode ter. Que pode realçar, né? Isso. Então, assim, hoje pra mim é justamente ver que tem algo ali, né? Tem algo dentro daquela pessoa. Tem como ela se sentir bem, tem como ela... se sentir ela. Eu acho que o principal, assim, dela ver, não só reproduzir, não, aquilo é bom, aquilo é bonito, mas se sentir ela, sabe? Então, hoje... Se encontrar. Que isso. Gente, essa semana, vocês viram que a Débora teve aqui na segunda. Não, terça. Terça-feira foi o podcast dela e a gente estava conversando. E ela falava exatamente sobre isso, sobre a liberdade que ela tem hoje. E como ela conseguiu essa liberdade de ter o seu estilo próprio, de gostar de, tipo assim, de ser diferente, mas ela se sentir bem com isso. Ela falando assim, Carmen, se eu quero colocar um biquíni, tá tudo certo. E mesmo que eu não esteja dentro do padrão que a sociedade impõe, eu me sinto bem.
Então, é sobre me sentir bem. E, assim, é interessante que, pra vocês verem, que nem sempre é planejado uma conversa com a outra. Às vezes eu falo assim, não, é muito natural. Porque ela veio e a gente falou exatamente sobre isso. E aí, você traz hoje esse intuito que você tem, desse propósito de levar isso pras pessoas. É muito bonito mesmo. E queria que você explicasse um pouco dessa questão de imagem e estilo, porque às vezes a gente pensa assim que imagem é só o que eu tenho, tipo assim, como eu me visto, mas é só no trabalho ou só em casa. Como que é isso? Então, primeiro, né, a gente fala muito da comunicação não verbal, que é o quê? Quando a gente está calado, a gente causa uma impressão. Sim. Isso, pensando ou não, isso acontece, né? Então, a nossa imagem, ela é composta por elementos, né? Elementos, a roupa que a gente veste, o cabelo, a maquiagem que a gente passa, os acessórios, tudo isso compõe essa imagem. Então, quando a gente fala, né, em consultoria de imagem, o que essa imagem traz? É alinhar essa imagem que a gente quer passar com aquilo que a gente é, com a nossa realidade. Porque, assim, igual você falou, trabalho, tudo. Às vezes a gente pensa, não, porque eu tenho que ser isso pro trabalho, eu tenho que ser aquilo. De fato, alguns trabalhos exigem algumas coisas que não são muito nossas, que a gente tem que se formatar a esse trabalho. Mas o natural é que a gente seja a mesma pessoa, se adequando aos ambientes, né? Então, eu vou pro meu trabalho, mas depois eu vou para eu gosto de bar, vou usar esse exemplo, eu gosto de bar. Não vou ser uma pessoa completamente diferente no bar. Então, né, pensando no que eu me visto, como eu me porto, porque a nossa imagem também é isso, né? Não é só uma roupa, não é só um cabelo, né? A postura também, tudo isso envolve e a gente traz para a consultoria, traz para nosso alinhamento de imagem tudo aquilo que a gente é e que a gente quer transmitir, para que esteja coerente, né? Para que, de fato, nossa, por exemplo, a Carmiele, eu sou isso, isso e aquilo, né? Então, quando eu vou trabalhar, eu represento isso. Quando eu vou sair com os meus amigos, eu represento isso. Quando eu vou jantar num restaurante, eu represento isso. Então, a intenção da consultoria é justamente você encontrar aquilo que você é, aquilo que você quer transmitir, com elementos também que talvez você ainda não é, mas você quer buscar e quer conseguir ser, trazer isso tudo para a sua realidade total, né? Caminhando por todos os lugares que você transita, né? Gente, olha só que incrível. E a gente tem a impressão, a gente que tá de fora, Isabela, é que é uma coisa assim... É superficial, é sobre roupa. Uhum. É sempre aquela questão de sobre roupa. Mas aí entra a hora que você para e fala assim, é sobre um conjunto. Porque aí entra uma questão de postura, entra uma questão de você se vestir da mesma forma que a pessoa te encontra fora, ela te encontra no trabalho, ela sabe que é a mesma pessoa. Uhum. Porque muita gente, às vezes, você vê no trabalho, de repente você vê na rua, num dia esporádico, a pessoa tá totalmente diferente. Você fica assim, tipo, oi? Será que é a mesma pessoa? Então, essa questão é muito importante, porque é muito difícil hoje pra gente saber essa diferença. Eu falo que outro dia, eu até estava falando sobre isso no último podcast que a gente fez. Eu saí e eu tô tão acostumada a me arrumar de manhã para ir pro trabalho. E do trabalho a gente vai jantar, do trabalho eu vou numa reunião, do trabalho a gente vai num happy hour, do trabalho eu vou no evento e tá tudo certo. E aí eu fui convidada para o aniversário. E eu fui na minha casa. E aí eu fiquei, tipo, e agora? Eu vou vestir o quê? Porque, tipo assim, na minha cabeça, eu me arrumo pro trabalho. E os outros eventos que acontecem no decorrer do dia é consequência. Uhum. Agora, tipo, você vai para um aniversário. E desde o Covid, que a gente precisou se recolher e tudo mais, eu não saí mais assim. Pra falar assim, não, eu vou numa festa. Aí eu fiquei, tipo, e agora, gente? Eu não sei o que vestir. E foi mais engraçado porque eu vesti a roupa mais simples que eu tinha no meu guarda-roupa. Minha mãe ficou assim, você vai vestir isso? Eu falei, mas... Por que isso? Aí ela, Carmen, mas tem nada a ver. Eu falei, mas as outras roupas é de trabalho. Mas é como se eu me vestisse, tipo, pronta. E quando é pra eu me vestir pra uma festa, eu não sei me vestir. Tipo, eu fico na dúvida. É um clássico, assim. Ou tem os dois extremos, né? Ou eu me arrumo pro trabalho, ou... não vou arrumar isso pra ir pro trabalho. Porque tem esses dois extremos, o que eu já vi. Uma coisa, assim, pra mim, é uma das melhores coisas esse fato de, nossa, vou me arrumar pro trabalho. Porque é onde a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo. Sim.
né? E aí, pra mim, entra muito essa questão de, nossa, eu não vou me arrumar, não vou usar essa roupa no trabalho, porque essa roupa é de sair. E, gente, eu nem tenho roupa de sair. Porque minhas roupas de É sair, de trabalho. eu já compro uma roupa nova hoje e amanhã eu já tô no trabalho com ela, claro. Eu sou essa pessoa também, só se não der. Ixi, até se ela for de paetê, eu vou usar. Eu sou muito essa pessoa. Mas justamente, porque assim, se aquilo já transmite o que você é, não tem por que eu ter uma roupa de trabalho, uma roupa de sair. Tem uma adequação, uma adaptação. Por exemplo, eu no meu trabalho, eu preciso usar roupas mais formais, né? E aí, por exemplo, eu gosto de um decote, eu gosto de um curto. Isso realmente não cabe em muitos ambientes de trabalho. Né? Aí eu consigo usar em outros lugares. Mas se você pensar no geral, não é todo mundo que tem todas as roupas decotadas, todas as roupas curtas. Então, a gente consegue adaptar, né? E o interessante é isso. Não, eu penso no meu trabalho, mas eu consigo fazer dessas roupas minhas roupas de sair, né? De ir para outros lugares também. Gente, é incrível isso, viu? Porque... E é tão engraçado, Isabela, que, por exemplo, agora eu tô trabalhando mais em home office e em casa. E é automático. Eu levanto e aí eu tenho toda aquela rotina de tomar banho, de fazer maquiagem e de colocar uma roupa super chique em casa. Aí meu pai e minha mãe ficam assim, tipo, onde você vai? Eu estou trabalhando. Mas porque, tipo assim, um cliente liga ou acontece de precisar sair, eu tô pronta. Porque se eu tiver que me arrumar, a pessoa vai ter que me esperar 1 hora. E às vezes eu perco o cliente, eu perco a venda, eu perco a negociação, eu perco a oportunidade porque eu não estava pronta. E tem uma médica, amiga minha, que ela fala muito sobre isso no stories dela, que ela fala que a profissão dela é ser mãe. E ela fala que, assim como qualquer outra profissão, você levanta e você se arruma. E ela, gente, ela é muito bonitinha. Ela é médica e aí ela deixou a carreira dela para poder cuidar dos filhos. E aí, inclusive, ela vai vir no nosso podcast, ela é de milhões. E ela, simplesmente, ela levanta todos os dias e ela faz desde a combinação das cores, da organização da blusinha, com a calça, o sapatinho. É muito bonitinha. Ela fala assim, aqui é o meu trabalho. Sim. Aí eu fico assim, gente, que gracinha. E aí, inconscientemente, eu faço a mesma coisa. Só que como aí parece que eu tô pronta pra sair, pronta pra trabalhar, eu não tenho essa impressão que eu tô fazendo isso pra ficar em casa. E aí, quando a gente olha outra pessoa, a gente fica assim, nossa, que bonita, aquela pessoa faz isso, eu queria fazer. Só que você já está fazendo. Sim. E você nem sabe. É porque é isso, o trabalho é esse, né? Sim. Hoje é dentro de casa. Isso é muito bom. E você falou uma coisa, assim, que é acho que é a chave, às vezes, pras pessoas. Eu tô pronta. Se eu já levanto, já faço isso, por exemplo, no seu caso, de trabalhar em casa, né, hoje. Se eu já faço isso, se eu precisar, por exemplo, uma videochamada, eu tô pronta. Se eu precisar sair rápido, tô pronta. Isso ajuda de um tanto. Às vezes a pessoa pensa, mas eu já tô em casa. Não, eu vou ficar assim, vou ficar tranquilo. Mas se surge uma necessidade, pensando no emprego, até mesmo igual como mãe, às vezes surge, sei lá, um menino precisa de ir num médico. Caiu, machucou. Não, pera. As mães, claro que o instinto materno é de não, vou pegar e vou logo. Mas se eu já estiver pronta, se eu já estiver de uma forma que eu consigo sair, não é melhor? Né? E, querendo ou não, a gente tem essa... A gente percebe imagem, né? A gente lê código. Então, às vezes, isso eu não concordo. O que mas é que ler acontece? Código? Explique para nós. Porque a gente tem códigos visuais, né? Por exemplo... Vou usar o seu exemplo hoje, que você tá bem florida, com vestido leve, hoje, né? Tá com o vestido todo leve. Nosso cérebro, ele lê o código que tem uma feminilidade, que é uma mulher, que é muito feminino, que é delicado. Então, assim, nosso cérebro lê códigos o tempo inteiro. Então, se eu penso, nossa, vamos pensar uma pessoa que tá toda larga, né? De roupas toda larga, sim, chinelo, cabelo bagunçado. Seu cérebro entende que é uma pessoa desleixada. Desorganizada. É assim, não é uma coisa que a gente quer fazer, é uma coisa que a gente faz. E às vezes aquela pessoa é organizada. Sim. Só que ela se veste... Não parece. Tem uma coisa que eu escutei uma vez e depois no curso, depois eu fui entendendo. Não basta ser, tem que parecer ser.
Isso é muito importante, porque eu lembro que eu fui para São Paulo e lá em São Paulo eu aprendi muito sobre isso. Porque vamos falar mais sobre feminilidade, que é uma coisa muito difícil, porque a gente que é mulher, que é empresária, que é empreendedora, e aí você tem aquela questão, e às vezes até por uma crença limitante, uma crença familiar, a gente cresce naquele negócio de tipo assim, eu tenho que colocar um terno. E aí pra ser elegante. E você não consegue se ver numa posição de usar um vestido. Então, eu não usava vestido antes de ir para São Paulo. Usava muito pouco e era sempre para ir num evento, numa festa. E aí, quando chegou em São Paulo, eu fui estudar sobre feminilidade. E aí, eu fui descobrir a diferença, que é porque muita gente, quando escuta essa palavra feminilidade, confunde muito com feminista. E aí, já não quer saber o que é, gente. Feminilidade é uma coisa e feminista é outra totalmente diferente. Dois extremos. E aí, quando eu fui estudar, eu fiquei assim... Eu fiquei uma semana assim, não acredito que eu pensava que era a mesma coisa. E eu fiquei pensando na quantidade de pessoas. E aí eu comecei a adequar os vestidos, a usar mais vestidos, justamente porque eu queria passar uma impressão de séria, tipo assim, de não perder a autoridade no meu trabalho, aquilo que eu já havia construído, mas de uma certa forma também não passar uma imagem masculina, porque eu já tenho uma natureza masculina por criação. Então, se você já aparece na sua imagem que você já é masculina, então você já começa a ter vários problemas que você não precisava ter, tudo por causa de uma imagem. Sim. E eu fiquei assim, gente, mas como assim? E quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo, esse trabalho seu, Isabela, ele é assim, fantástico, porque as pessoas não, de fato, elas não sabem. E é muito difícil você se vestir, igual você falou, tipo, eu coloquei um vestido e pareço mais feminina. Mas a roupa que eu tava ontem, por exemplo, era um jeans. E o jeans, ele pode ser uma saia, mas ele sempre vai ser um pouco mais grosseiro do que uma outra roupa mais leve. Sim. E, às vezes, a pessoa não é desorganizada. Ela tem uma vida ali bem certa. Mas aí ela anda tanto de qualquer jeito que a gente fica assim... Essa pessoa não passa credibilidade nenhuma. Nenhuma. Quando eu... Era essa história que eu ia contar, gente. E vai embananando assim. Bora. Quando eu cheguei, e eu fui na construtora que era parceira nossa. E aí, conversando com a coordenadora e tal, que hoje é uma grande amiga minha, que inclusive ela também vai vir no podcast. E a gente falando sobre vender alto padrão, né? E eu falando assim, gente, mas vocês vão vender... Foi assim, tão inconsciente, porque eu não tenho muito filtro. E aí eu falei pra ela assim, então, vocês vão vender alto padrão assim? Desse jeito? Desse jeito, com essa roupa? E aí o Márcio estava comigo lá, e ele tava com a blusa xadrez. E ele, então, minha roupa não tá apropriada? É um amigo meu também. E eu falei, então, mas você tá com uma blusa xadrez, né? Eu não tenho nada contra, mas como é que você vai vender um alto padrão e mostrar o valor que o produto tem vestido assim? Gente, pra ele, fofinho. Aí, toda vez que a gente sai, ele põe a camisa xadrez, ele, hoje eu vou vender pros fazendeiros. Então, assim, é muito, porque você tem um produto de alto padrão, de alto valor, tipo, você vende um produto caro, mas você se veste barato, você se vende barato. Então, como é que você cobra caro? Então, como que é isso, sabe? Você é mais profissional para falar sobre isso. Mas é realmente isso. As pessoas não dão valor à imagem que ela tem. E você falou isso. Cadê a credibilidade que você vai passar? Porque, assim, não é só no ambiente profissional, mas principalmente no ambiente profissional. Principalmente, ontem eu até vi um vídeo e postei até no Instagram a questão da uma menina que não foi aprovada na entrevista de emprego por causa do jeito que ela estava se vestindo. Né? Que ela estava com uma calça destroyed. Aquelas rasgadas. Senhor. Foi fazer entrevista assim. Claro que não é todo mundo que tem o acesso à informação, a pensar, ter esse acesso a, nossa, como a imagem importa. Gente, tenham amigos e sejam amigos. Por favor. Porque às vezes um amigo fala uma coisa, é importante que a gente não percebe. Sim. E assim, claro, às vezes não tem essa informação. Mas fato é, a gente tendo ou não tendo, isso acontece. A imagem vai importar, principalmente em ambiente de trabalho. Né, que normalmente tem regras a ser seguidas. Sim. Né? Então, quando eu penso, eu vou trabalhar numa multinacional, eu vou de chinelo? Não. Quando você escuta a palavra multinacional, você já pensa, nossa, é um lugar que eu tenho que trabalhar mais formal. Eu tenho que estar bem arrumada. Às vezes você nem pensa no formal, mas, nossa, eu tenho que estar bem arrumada. Por quê?
é uma multinacional. Então, isso é em todo lugar. É algo que a gente fala, né? A elegância é a adequação. Eu tenho que estar adequada. Olha, né? Gente, que chique lugar. Isso. Elegância é adequação. Adequação. Porque não adianta também eu sou de terninho, uma alfaiataria maravilhosa, bem cortada, um salto à agulha, pra passear no parque. Não adianta também, né? A gente tem que ter o senso. E isso entra no ambiente de trabalho. Porque, como você falou, eu vou vender para um alto padrão, são pessoas que têm muito, muito dinheiro, são pessoas que querem comprar algo de valor alto, né? Então, como que a minha imagem não está condizendo com aquilo que eu estou vendendo? É o mesmo que eu estou falando assim, eu não sei se eu estou acreditando muito nisso aqui, não sei se vale tanto a pena assim. Porque eu não estou, entenda, né? Mas me vendendo ali também. Sim. Porque a gente é o nosso produto. Sim. Antes de você abrir a boca, as pessoas compram a sua imagem. Sua imagem. E é isso que a gente tá tentando trazer, né? Sim. E hoje, graças a Deus, assim, tá bem mais... Expandiu muito mais a questão da imagem, da importância da imagem. Mas por isso, porque assim, antes que eu fale, alguém já teve uma impressão. Sim. Todo mundo teve. Tem até um livro, Como Convencer Pessoas em 90 Segundos. Acho que o nome do livro é esse. Eu comecei... Acho que é mesmo. Eu sou muito ruim de nome. Eu comecei, inclusive, a ler ele. Eu fui num evento esse sábado e tinha uma outra pessoa, uma moça lá, que ela fala sobre essa questão de imagem e estilo. E ela explicando que quando você vê uma pessoa, a primeira impressão que você tem é sobre a imagem dela. E aí, depois, que você vai querer saber qualquer outra coisa. Mas a primeira coisa que você vê... Aí ela falou que são 5 segundos que você tem, tipo, o estalo. Eu quero... Você vende ou não para uma pessoa com 5 segundos, gente. A gente fica 2 horas alugando um cliente. E para saber que a gente já tinha vendido o produto... Nos primeiros 5 segundos. Porque é isso. Lembra que eu falei dos códigos? Sim. Nosso cérebro lê instantaneamente. Eu te vi ali. Você me viu, você leu. Então, assim, não é uma coisa que a gente pensa pra fazer. É uma coisa que a gente faz. E, às vezes, eu acredito que você já tenha feito isso, porque eu já fiz e já vi a gente fazer. Às vezes, sabe quando a gente passa, a gente pensa... Sabe aquele pensamento que vem na hora e você fala, Isabela, mas você nem sabe. Você nem sabe se é isso. Toda hora. Por quê? Porque a gente faz instantaneamente. É um movimento natural de todo mundo. A gente tem o discernimento de julgar o tempo todo. Né? A gente não precisa falar, mas o nosso cérebro tá fazendo isso o tempo todo. E é bom que faça, porque o nosso cérebro precisa ser exercitado. Né? Natural que se faça isso. Só que, perdão, quando eu não penso no que eu vou fazer quando o outro vai me ver, eu tô deixando aberto para ele pensar o que ele quiser. Sim. Se vai condizer ou não... Mas aí entra uma questão que gera uma dúvida, né? Porque, por exemplo, e aquilo de não se importar com a opinião do outro. Porque aí tem muito aquilo, tipo assim, não, mas eu não me importo com o que o outro acha ou deixa de achar. Mas eu acho que isso não tem como não se importar. Eu acho muito bacana aquelas pessoas que têm um estilo próprio. Que pinta o cabelo. Gente, eu acho incrível mesmo. Quem tem coragem pra isso, pra falar assim, eu tenho o meu estilo e pronto, acabou. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm fazendas e são assim, aquele é o estilo e pronto, acabou. Sim. Então, ele só usa botina, ele só usa cinto de fivela, ele só usa camisa xadrez, ele só usa chapéu. E assim, é no casamento, é no trabalho, no shopping, é no centro, é em qualquer lugar. Aonde ele chegar... ele vai estar ali vestido daquele jeito. Então, tipo assim, é uma identidade própria dele. E eu acho muito legal quem tem essa identidade, mas ao mesmo tempo de achar que, tipo assim, eu não me importo com o que a outra pessoa tá dizendo, eu acho que não tem como. Por mais que a gente fale, gente, eu acho que não dá. Olha, eu acredito que dá. E acredito que pessoas são bem resolvidas com isso. E até pensando nessa questão de... Lembra que eu falei isso é você. A imagem que você vai trazer é aquilo que você é. É aquilo que é a sua realidade, aquilo que você vive. Então, às vezes, de fato, eu sou isso aqui, por exemplo, né? Eu sou muito básica. Eu tenho algumas coisas, assim, umas peças que são mais chamativas, mas na minha origem, na minha essência, eu sou básica. E não importa, eu posso
Claro que tem uns dias que a gente quer, né? Eu sou nada básica. Tem os dias que a gente quer dar aquele up e tal. Mas no normal, eu sou básica. E às vezes eu posso estar básica demais pra algumas pessoas. Por exemplo, pra você, eu posso estar básica demais, por exemplo. Mas sou eu. Entendi. Eu sou assim. Então, pra mim, eu vou estar vestida de mim se eu tiver mais básica. E tiver algumas coisas que chamem a atenção. Por exemplo, hoje eu tô super básica. Eu pus um batom vermelho, porque eu gosto dessa coisa. Nossa, tem uma coisa que chama atenção. Sim. Então, quando a pessoa é assim, ela tá vestida dela. Sim. Então, é mais natural que ela não se importe. Só que a gente tem que pensar nos prós e contras disso. Eu sou assim, não me importo, né, nesse exemplo que você usou. Só uso botina e camisa xadrez, não sei o quê. Vou entender que isso também vai fechar portas pra mim. Talvez tenha algum lugar que eu queira chegar, e isso muito profissionalmente, ou às vezes pessoas que eu queira me relacionar, que quando me virem, vão olhar, não se encaixa. Não São quer. os contras. Entendi. Né? Então, eu tenho que lidar. Às vezes a pessoa fala, não me importo. Ela pode realmente não se importar. E não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a seguir umas regras. Só que a gente tem que ter o peso da realidade. Entender. Não, isso aqui, se eu continuar dessa forma, sem querer me adequar de forma nenhuma, vai fechar uma porta pra mim. Tudo bem pra mim isso? Se tiver tudo bem, ok. Se não tiver, nossa, como que eu posso mudar pra entrar nessa porta? É aquilo de você se adaptar, né? Sim. Você se adequar àquela realidade. Gente, tá vendo? Show de inspirações aqui, de aprendizado. Isabela, uma coisa que eu fico pensando, assim, muito, que é uma coisa que acontece muito comigo. Eu tenho muitos estilos. Eu tenho um estilo só, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos estilos. É confuso isso. Um pouco. Como que uma pessoa tem muitos estilos? Porque, assim, eu não sou... Tem dia que eu quero usar preto. E ao mesmo tempo que eu vou de um macacão preto, eu vou um vestido florido rodado. E aí, ao mesmo tempo, eu tô com um vestido justo, um vestido nude. Então, eu não tenho um padrão de, tipo assim, igual você falou, eu sou básica. Não, eu tenho um padrão de elegância, mas ele é sempre alternado. Eu gosto de brincar mesmo. Mas eu não sou fashionista. Será que é porque eu não tenho dinheiro? Pode ser. Eu acho que eu não tenho dinheiro, gente, pra ser fashionista. Porque eu gosto muito disso, de brincar. Mas, ao mesmo tempo, geralmente eu passo porque é o que eu mais recebo de elogio. Tipo assim, nossa, é muito elegante, você tá muito bonita, você sempre tá arrumada. E até mesmo, talvez não seja por conta da maquiagem, porque eu tô sempre maquiada, tô sempre de salto. A roupa sempre vai variar. Do dia que eu ponho uma calça para um dia que eu ponho uma saia longa. E aí o pessoal fica assim, tipo, uma saia longa durante o dia. E eu coloco uma saia longa, assim como eu ponho um vestido longo. E geralmente o vestido longo é uma coisa que você usa, assim, num domingo, numa igreja. Não, eu ponho um vestido longo. Sim. E aí isso é... Que estilo que se identifica isso, né? Confuso. Confuso. Esse estilo já existe, viu, gente? Criado por mim mesma. Estilo confuso. Mas não tem, assim... Como que eu posso explicar? Às vezes, pode ser que você tenha, né? Porque, assim, uma coisa que às vezes as pessoas se confundem. Uma peça não é de um estilo específico. Nenhuma peça é de um estilo específico. Entendi. Às vezes eu posso usar um couro e ser do estilo sexy, como ser do romântico. Nossa, dependendo como é que você usa um couro romântico no Brasil? Que eu uso esse couro, né? Às vezes eu vou combinar ele com uma blusa mais leve, com alguns acessórios mais leves. Isso muda completamente a cara. Você fala uma coisa, só te interrompendo aí. Se você... a gente foi numa festa com uma minha amiga de São Paulo e ela usou um couro rosa. Ela usou um vestido, um vestido de couro, gente. Carol Fagione que fez, foi numa festa de lançamento dela. E ela usou um vestido de couro rosa. Mas assim, gente, e o vestido era um vestido tão feminino. Ele era de alça, tinha um decote e ele era midi, só que aquele vestido aberto. Gente, mas o vestido ficou tão delicado que agora te perguntando quem usa um couro e fica feminina, assim. E aí eu lembrei dela, falei, gente, mas e o vestido de couro era a coisa mais linda e super feminina. Ela ficou muito delicada. Gente, chocada. Pode ter essa questão da confusão de peças. Essa peça é de tal estilo, não. Nenhuma peça é de estilo nenhum. Todas são de todos, né? A gente consegue ter adaptações, né? É claro que, se você for pensar numa mulher romântica, é muito difícil você imaginar ela com coturnão, assim, né? Porque você fala, parece que não combina muito com ela. Tem algumas exceções, mas, no geral, peças de roupa, a gente consegue normalmente ir adaptando.
E pode ser também que, não, peraí, eu não tracei uma estratégia que eu queira seguir. Não, às vezes eu quero isso mesmo. Eu quero chocar, eu quero brincar entre tudo isso, né? Talvez eu não me conheço ou conheço o suficiente para ir na mesma linha mesmo brincando. Então, tem todos esses fatores, né? Que podem ser, que se encaixam no seu jeito, né? No que você veste, no que você escolhe. Isso é muito interessante, gente. Eu gosto, porque, igual eu te falei, eu gosto muito. Do nada eu tô com um vestido longo, aí no outro dia eu apareço com um vestido curto, aí depois eu coloco um vestido justo. Aí tem semanas que eu uso só conjunto. Aí é muito engraçado, porque lá na IBM o pessoal fala assim, todo dia eu tenho um apelido diferente, porque todo dia eu tenho uma roupa diferente. Então tem dia que eu chego e falo Smurf, porque eu tô todo de azul. Aí cada dia, aí eu tenho o dia que eu coloco conjunto, aí eu uso um dia amarelo, um dia rosa, um dia azul, e é cada dia uma cor diferente. E aí, assim, isso é uma coisa que é minha. Já fica assim, eu já olho aquilo ali, eu já penso, não, esse aqui. E eu tenho um problema sério com repetição de roupa. Não gosto de repetir roupa? Não gosto. Oh, Deus. E aí, gente, o povo fala, mas eu gosto sim, eu repito roupa. Não, gente, hoje até ontem eu usei um conjunto jeans e a menina me perguntou onde eu comprei. Eu falei, nossa, esse conjunto é tão velho, que eu não faço a mínima ideia de onde eu comprei. Mas é uma roupa que se eu usei 3 vezes foi muito. Por quê? Porque eu giro, literalmente, eu giro meu guarda-roupa inteiro pra depois voltar. Porque eu tenho esse negócio na minha cabeça de que, tipo, repetir não dá. Aí eu troco a calça com uma outra blusa, com uma outra blusa, com uma outra blusa, dos conjuntos, fazendo outros conjuntos, para as pessoas não verem que, tipo, é a mesma roupa. Mas isso é legal, é justamente isso que a gente faz muitas vezes no guarda-roupa. Nossa, eu tenho essa blusa. Nossa, eu vou usar ela só com essa calça? Não, às vezes eu consigo usar com ela com uma calça, com um short, com uma saia, põe um acessório diferente. Isso muda a cara, isso é muito interessante. Até um blazer, né? O blazer muda todos os looks. Muda muito. Então, assim, não precisa. E realmente, mulher não quer repetir roupa. Não, gente. A gente repete por falta de opção, mas a gente não quer repetir. E não vem falar que não, porque os meus amigos chegam assim, ó. Gente, não. É muito incrível. A gente chega num lugar que é público e aí a pessoa grava um vídeo. E a gente pensa que as pessoas não reparam, mas elas reparam. Porque aí ele falou assim, uai, ela só tem essa blusa? Eu falei, não, vocês estão... Porque eles brigam comigo porque eu não repito roupa. E aí a mulher tava lá e ela gravou um vídeo. E eu não sei se ela gravou no mesmo dia, ou se ela postou 2 vídeos. E aí no segundo vídeo que a gente foi ver, dias depois, ele falou, nossa, mas ela só tem essa roupa? Aí eu falei, cara, vocês estão reparando a roupa da mulher? Claro. Eu falei, tá vendo por que eu não repito roupa? Porque eu sei que as pessoas vão falar. Aí, tipo, eu fico, meu Deus. Mas aí todo mundo briga comigo. Fala, Carmele, não existe isso, tem que repetir, não sei o que, não sei o que. Mas eu tenho uma dificuldade. Sim. Normal. Por ter essa mentalidade, nós não queremos repetir roupa, normal. Só que o bom, quando a gente pensa no guarda-roupa, no que a gente tem, é justamente pensar em peças, comprar. Quando eu vou comprar, pensar, nossa, com o que isso dá no meu guarda-roupa? Isso dá com isso, com aquilo. Porque nunca perde. Eu amo macacão. Macacão é terrível, porque você usa, não tem como mudar muito. Mas é aquilo. Gente, mas eu amo. Mas aí você coloca um blusa, descaradamente, põe os macacão e vai colocando nas blusas de tricô. Você põe os tricô por cima, você tem várias calças. Eu amo macacão. Mas assim, aí eu penso nisso, né? Nossa, eu penso. Quando eu chego pra comprar numa loja, eu lembro... E aí é uma dificuldade, que muita gente não sabe o que tem no guarda-roupa. Ah, isso é tem verdade. Muita gente que você... Ah, não, você tem... Uai, não sei. Então, quando você não sabe o que tem, você é muito influenciado pela moda. Ah, não, tá usando, vou. Quando você não sabe o que você gosta, o que você tem, tá usando. Ah, não, eu quero. É aquela roupa que fica lá ano. A vida inteira, e você nunca usou. Isso é verdade. Aí, eu não sei com o que dá. Aí, eu compro e só uso daquele jeito. Aí, sempre vai ter a mesma cara. Mas se eu compro... Igual você falou, um conjunto, e vou usando com outras blusas de outro conjunto, uso de outras formas, põe um acessório de peso, prendo o cabelo de um jeito. Gente, muda muito. Eu fiz até um vídeo uma vez no Instagram do look trabalho e look sair. Sim.
Porque, gente, a mesma roupa, você usar a mesma roupa de forma diferente... tava plena. Pronto, já muda a cara. E a mulher quer isso. Homem não se importa tanto com isso. Não, eles usam a mesma roupa todo dia. Se deixar nem lava e tá usando. Mas... Exatamente. Mulher normalmente se preocupa. Sim, muito. Então, o interessante é a gente conhecer o gosto, conhecer o que eu gosto, o que eu quero, o que eu tenho. E aí, ir fazendo montagem mesmo. Hoje o Pinterest, pra quem fala, né? Pinterest mesmo, goiano. Eu sou bem Pinterest. Eu também. Eu acordo, mas, Isabela, eu faço muito, gente, uma dica de milhões. Eu acordo de manhã, às vezes umas 4 ou 5. Aí eu coloco lá no Pinterest que aí eu penso na calça. Aí eu coloco assim, look calça amarela. Opções. Aí aparece 900 opções. Eu falo assim, eu tenho essa blusa aqui, pronto. Achei o look. E é fácil, hoje em dia tem tudo na cara da gente. Tem. E aí você põe... aprendi há pouco tempo isso, perdi tempo. Nossa, compartilha já. Se você colocar look calça amarela, aparece um. Você colocar pant yellow, acho que é pant é calcinha. Esqueci, mas você colocar em inglês. Da calça amarela em inglês, vai aparecer outras opções. Gente, que chique, eu não sabia disso. Também não sabia até pouco tempo, descobri há pouco tempo. Meu Então, se você Deus. colocar... Então, hoje isso é muito fácil, a gente tem acesso à internet, no Instagram, no Google mesmo. Sim. Eu amo o Pinterest porque eu acho que é o mais fácil da gente achar muita coisa boa. Sim, e ele é muito preciso, principalmente pra gente que gosta de moda, né? Sim. Então... E ele já ensina ali como é que tem você muita faz. combinação de cor, Sim. como você usa, acessórios que você coloca, como que você arruma um cabelo. Então, tudo tem ali. Então, isso facilita demais pra essa coisa de, nossa, não quero parecer com a mesma cara, com a mesma roupa. Todo dia. Todo dia. E isso é engraçado que dá pra você fazer até com uniforme. Porque eu trabalhei numa empresa há muitos anos e eu usava uniforme e era um terno. Então, gente, não dava. Tem muito o que fazer. Era uma camisa vermelha e um terno preto, com um escarpão preto. Então, tipo assim, o que eu vou fazer? É todo dia a mesma coisa. Então, assim, um dia você colocava um brinco de argola, um dia você colocava um brinco de base. E aí, como a camisa tinha um laço aqui, aí tem dia que usava gravata, tem dia que você fazia um laço cheio, tem dia que você usava o terno aberto, tem dia que você não usava o terno. Então, assim, mesmo quando era uniforme, eu brincava todos os dias pra não parecer igual. Sim, tá vendo? Isso, tem gente que tem isso instintivo, e tem gente que precisa treinar. Eu sou uma pessoa que precisei treinar um pouco pra eu mudar, porque como meu olhar é muito viciado. Sim. Né? Aquela coisa, não sei, eu gosto disso. Pra mim, quero isso aqui... tá ótimo. Tá tudo bem. Só que eu fui entrando, né, nessa questão de pensar na imagem, porque eu fui olhando pra gente, eu não tô comunicando o que eu quero. Eu não tô... E como é que foi isso? Conta aí pra gente essa história do começo. Então... Que a gente foi atropelando as coisas, assim, não sabe o começo. Né? Mas foi assim, eu trabalhava, né, quando teve a Covid, eu trabalhei com a Covid, né, com exames na área de biomedicina e tudo. E aí, depois que passou um tempo, aí acabou, a gente tinha um drive, fechou esse drive. E o meu chefe desse lugar que eu trabalhava me chamou para trabalhar em Goiânia. Em Goiânia, eu não ia mais ser biomédica dos drives. Eu ia ser a coordenadora técnica dos drives. Então, eu ia coordenar uma equipe. E aí, eu comecei a ver, assim... Primeiro, eu comecei a ver, nossa, isso aqui é legal, isso aqui é bonito e tal. E aí, comecei a odiar meu guarda-roupa. Eu olhava, gente, meu guarda-roupa parece que não tem nada que eu gosto. Não tem nada que parece que me representa. Fui começando a entender que as coisas comunicavam. Porque você queria ser porque você ia ser uma gestora. Isso. E eu falava, gente, eu assim... Meu tamanho não ajuda muito, porque eu tenho meio metro. Tenho meio metro de altura. Eu tenho 1,54 de altura. Eu sou mais magra. Então, assim, não é a pessoa que você olha e fala assim, nossa... Vou te passar credibilidade. Tem quase 30 anos. Não parece. Né? Então, assim, aí pensando, eu tenho uma voz um pouco mais fina. Então, essas coisas, no fim das contas, eu falo, nossa, eu pareço uma adolescente, né? Minhas roupa de bichinho, eu amava roupa de bichinho. Minha cara, gente, querendo comprar roupa do Stitch, ninguém deixa. Calça skinny, sabe? Aquela coisa, assim, bem adolescente mesmo. E aí eu fui olhando. Ainda tinha um All-Star? Não, eu tinha. Eu tinha. Só que eu não usava tanto. Super me identifico, não julgo. Eu vou deixar assim, meio de lado, porque eu não usava ele muito. Era só assim, quando eu precisava.
E aí eu fui olhando e falei, nossa, gente, parece que isso não tem nada a ver comigo mais. E eu fui olhando, gente, já tinha roupa que, sei lá, tinha 10 anos. Como que uma roupa de 10 anos atrás tem a mesma coisa? Não tem como. Pensando assim, em tudo. Claro que uma peça ou outra pode ser. Não, mas eu não julgo, porque um guarda-roupa também é super antigo. Gente, não dá. Porque assim, se eu pensar, quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu comecei a fazer essa transição. Quando eu tinha 17 anos, já não tinha nada a ver minha vida, o meu ambiente, com o que eu trabalhava. Não tinha nada a ver com meus 27. Nada. Então eu falei, gente, realmente faz sentido, né? Eu não sou a mesma pessoa de quando eu tinha 17 anos. Sim. Então, tá tudo errado aqui mesmo. E aí fui começando a ter essa sacada. Gente, tá estranho. Uma coisa errada aqui. Não tô gostando. Eu me arrumava e me sentia feia. Falei, gente, mas que coisa, tá tudo esquisito. E é engraçado que seu dia não fica bem, né? Não. Aí a gente fica assim, ai, nossa. Aí você não quer se olhar. E eu fui fazendo esse momento, parece que eu não me olhava no espelho. Né? E é engraçado, porque minha sobrancelha é muito cheia, né? E ela cresce bastante. Tinha dia que eu assustava, meu Deus, eu tenho que fazer sobrancelha. Porque eu não me olhava no espelho. Então, eu não tava nem vendo o jeito que tava. Quando eu via, já tava assustada. Meu Deus, eu preciso fazer. Então, e assim, isso que por muito tempo eu gostei de me arrumar e tudo. Só que assim, aquilo parece que já não tava fazendo sentido pra mim. E aí, eu comecei a acompanhar pessoas que eram consultoras, pessoas que falavam de moda, né? Que tinham esse olhar um pouco mais crítico. Eu falei, gente, nossa, eu gosto disso, parece que eu gosto. E aí, eu fiz a minha consultoria de imagem, né? Eu fiz... E assim, pra mim foi, nossa, é isso? Então, era isso, né? Porque foi uma descoberta e tanto. Sim, porque eu falei, gente, faz sentido que eu não tô gostando de nada, que nada... Né? E aí, aquela fase, você quer tirar tudo. Meu Deus, eu queria doar meu guarda-roupa inteiro e comprar um novo, né? É tipo, gente, vamos trocar aqui. Mas não dá, né? É um pouco complicado fazer isso. Queria eu ter uma verba pra ir ali renovar tudo. Uns milhões. Uns milhões. Mas ainda não chegou. Por enquanto, nós só estamos de encontro de milhões. Nada de milhões ainda. Mas ainda. Calma, vai chegar. Em nome de Jesus. E aí, eu fui... entender, né? Não, peraí. Só que não tinha como. Só que nessa fase, eu queria jogar tudo fora. E depois, parando, analisando, falando, não, peraí, dá pra aproveitar, isso aqui dá pra usar. Aí foi onde que eu fui, não, isso aqui dá pra usar de outra forma. Sim. Isso aqui dá pra usar. Porque pra mim era sempre assim, nossa, eu colocava as peças certas, assim, os conjuntinhos. Não, isso aqui eu uso com isso aqui eu uso com isso. Pronto. Ops, era isso. Eu me identifico. A personal organizer chegou lá na minha casa e falou assim, deixa eu te falar, calça é aqui, blusa é ali, vestido é aqui, bermuda aqui. Eu falei, mas e meus conjuntos? Você tá bagunçando tudo. Você tá bagunçando tudo, as minhas combinações. E ela, não tem combinação. Eu falei, mas eu combino. E ela, não combina. Combina aqui na sua cabeça. É calça, aqui é blusa. Eu falei, tá bom. Então tá. Aceitei. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Não é? Porque ajuda, parece que abre um pouco o horizonte, né? Sim, gente, você olha assim, ó, eu passo que essa. Nossa, é muito prático, gente. É a melhor coisa da vida. É bom mesmo. Nossa, é gratificante. E aí fui, né? E aí, como eu ia começar lá nessa empresa, na verdade, eu já tinha começado. E uma vez eu fui lá com o pessoal, levei as meninas para um evento. E aí, organizei o evento e não sei o quê. E aí, o cara virou pra mim e falou assim, você quer a chefe? Aí eu falei, sou. Ele falou assim, você não tem cara de chefe, não. Gente, eu queria morrer. Eu olhei pra ele e falei assim, não, mas sou eu, o que o senhor precisa? Mas assim, eu olhei e falei... Por dentro, gente. Gente, eu queria falecer. Eu falei, nossa, eu tenho cara... Porque realmente, eu sei que minha estatura, o meu peso, não favorece. Não favorece. Sim. Né? E aí eu fui entendendo da necessidade, tanto da postura, quanto da minha vestimenta, do jeito que eu me comportava, do jeito, né, que eu me alinhava pra estar ali à frente. Né? Porque, assim, eu fiquei sem graça, assim, sem reação na hora, você não sabe né? nem o que responder. Eu só falei, não sou eu, tudo bem, o que o senhor precisa? Mas, assim, super constrangida. Mas dali eu fui começando a entender. E no mesmo processo, a minha irmã estava fazendo com a menina que ela trabalha, aliás. Elas estavam vendo que agregava valor para elas estarem bem vestidas. Estarem bem arrumadas. Porque, assim, elas trabalham, né, em lugar de beleza. É um salão de beleza. Então, elas... É um padrão também um pouco mais elevado. E elas foram entender, nossa, peraí. Se a gente tem um salão tão bonito, né, a gente
tem um valor alto. Fica a dica pros outros salão, viu? Sim. Porque quem faz unha anda com a unha feia. Quem faz tudo... Cabelo tá desgrenhado. Cabelo tá desgrenhado. E a gente olha, né? E não quer dizer que, você é um profissional bom por causa disso. Não. Mas é um mínimo, Mas é um plus, né? Que eu falo, mais, né? Porque assim, às vezes você já é muito bom, mas a pessoa te vê, ela não vai dar... É aquele negócio que a gente falava da credibilidade. Sim. E às vezes você não tem a chance de mudar a primeira impressão. Não, você nunca tem. Às vezes tem. Às vezes tem, vai. Mas porque a imagem... você consegue ir vendo, aí você fala, nossa, peraí, não era isso. Porque eu falo às vezes, aquela questão que a gente falou da pessoa desleixar, que parece desleixada. Sim, às vezes, ela já tá... Não, eu falo assim, às vezes ela já tá. Você já convive com ela, você vê, nossa, ela é super comprometida, ela é super organizada, Mas, gente, ela não parece isso. Então, você muda aquela primeira impressão que você tinha de que ela era assim. Só que, às vezes, você não tem essa oportunidade. Igual muita gente, eu conheço muitas mulheres que são sérias. E elas se vestem naquela pegada, assim, bem vulgar. E ela se veste, assim, de um jeito... E tem Mas, assim, são mulheres sérias. São mulheres casadas, assim. Só que aí elas têm postura e coisas de mulheres tão vulgar que fica confuso. Eu não falo nem da postura, porque a postura fala muito. Sim. Mas quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não tem nada de daquilo. vulgar. Que é uma pessoa super séria, que é uma pessoa super respeitadora. Mas a forma com que ela se veste, a impressão que ela passa é que, tipo assim, é uma pessoa super, super vulgar e não é. Por isso faz é sentido, importante. É verdade. A gente muda a percepção da pessoa. Mas às vezes, principalmente isso a gente fala em ambiente de trabalho. Às vezes você não tem a oportunidade de entrar. Sim. Pra alguém mudar, nossa, não, ela é assim. Às vezes você não tem essa oportunidade. Porque na primeira impressão, você deixou a desejar. Não, isso não é o que eu quero pra minha empresa. Isso acontece demais, por isso. Porque aí eu entro na polêmica, né? Do que o povo fala, porque a imagem não importa. Porque o que importa é o que você ser. Gente, alguém vai pra entrevista de empresa de biquíni, de roupa de academia? Não vai. Não. Por quê? No fundo, você sabe que importa. Importa, porque isso aí que você passou é muito engraçado, porque eu passei por isso, só que eu era realmente bem novinha. Eu tinha 18 anos. Eu saí de uma empresa, trabalhava de jovem aprendiz. E jovem aprendiz, gente, a gente trabalha com a blusa do Senai, um tênis de All-Star, uma calça jeans e tá ótimo. Já é muito. Tá bem. Se tiver limpo, já tá ótimo. E aí, trabalhava na empresa, ia todo dia com esse traje, saí, fui cuidar de uma empresa. E administrativo e comercial são dois departamentos que não combinam, gente. Financeiro e comercial não combinam. Porque o financeiro quer podar o comercial e o comercial quer vender. E aí, eu tinha que ficar podando os meninos do comercial ali e tal e tal. E acabou que eu tive um desentendimento com uma moça. E ela ficou muito brava. E ela falou assim, você não tem nem tamanho? Gente... Pra mim, foi o fim. Foi essa sensação que você teve. Eu falei, gente, ela tá pensando que ela é quem? Eu sou muito mais competente que ela. E tinha 18 anos, tinha nem tamanho de gente. E aí, eu lembro que daí pra frente, eu comecei a trabalhar de salto. Porque eu condicionei o que ela disse em altura mesmo. E aí, não tem todos os dias. É automático. Quem me vê é muito raro, a não ser que eu esteja com algum problema, que eu não vou estar de salto. Mas todos os dias eu vou estar de salto por conta dessa questão da altura. Porque ficou marcado na minha cabeça. Naquele momento que ela falou assim, você está pensando que você não tem nem tamanho. Não, peraí, eu tenho. Eu tenho tamanho. E aí, depois disso, aí eu comecei a me portar, assim, dessa forma. De, tipo assim, não, eu preciso estar vestida de uma forma que as pessoas vão me respeitar. Aí, tipo assim, aí eu passei por uma fase ruim, porque aí eu entrei naquela questão de, tipo assim, a minha postura, elas me respeitam ou elas me respeitam. Então, eu comecei a ser muito 880. Sim. Aí, depois, eu passei por um outro processo, onde eu tive que recuar, e aí eu aprendi e entendi que não era assim que a vida funcionava, que eu podia ser flexível. Sim. E aí foi quando eu amadureci. Eu falo que foi uma virada de chave mesmo, onde eu entendi que eu era boa, eu era competente e eu conseguia exigir respeito sem ser algo que as pessoas, elas têm medo. Sem ser impositiva, Sem né? isso, porque, tipo, a forma com que eu queria, a imagem que eu queria demonstrar era exatamente essa. De impor um respeito que, tipo assim, você vai me respeitar? Sim. Não interessa se eu tenho 20 ou 30 anos, se eu tenho diploma ou não. Você vai me respeitar. E aí, o respeito forçado... e construído por uma imagem, porque
E é muito engraçado isso, porque agora que você tá falando que veio na minha cabeça que tudo foi construído com uma imagem. Porque aí depois eu abaixei a guarda, aí eu fui mais leve, aí eu tive a oportunidade de conhecer outros profissionais, e aí eu fui amadurecendo, e quando eu passei por esse divisor de águas, e aí eu voltei e falei, cara, não precisa ser assim. Mas só que aí eu adquiri um respeito, as pessoas já me respeitavam, e aí hoje eu já sei me portar, sei sair, hoje eu já sou bonitinha, gente, mas foi e é muito ruim, é um sentimento muito ruim, porque você é competente. Você faz, você realmente sabe... testando aquilo que você sabe que você é, né? Tipo assim, cara, não precisa, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou boa naquilo. Se eu tô te falando que isso aqui tá errado, não é porque eu tenho 15 anos, 20 anos ou meio metro. Não interessa, eu tô falando que tá errado porque tá errado. E aí, tipo, a imagem da gente faz muita diferença. Conta demais. E aí, às vezes, não tem essa levada a sério. E é engraçado, porque não é só em ambiente profissional. Por quê? Eu falo porque eu conversei já com amigas e uma amiga me falou de uma pessoa que é referência, né, em educação e tudo, da questão de você estar arrumada até para os seus filhos. Sim. Que eles têm uma percepção... E isso não é aquele... não é estar de salto. Até porque tem que tirar da cabeça que arrumada é estar de salto. Sim, porque não é. Sim, gente. Tem nada a ver. Cada um tem a sua percepção, o seu jeito. O seu jeito. Porque, tipo, tem gente que... Não, eu, Carmele, minha mãe fala assim, não dou conta de ficar 2 horas aí. Mas eu, Carmele, é uma coisa que eu me sinto confortável. Sim. Porque eu tenho uma tendência a ficar sem postura. E aí, o salto me ajuda, pelo menos, a ficar menos. Porque se vira e mexe, eu fico sem postura. Então, o salto me ajuda a ter mais equilíbrio. Mas não é uma coisa que é universal. Não precisa. Tem gente que o arrumar dele é estar de tênis. E tá ótimo. E tá tudo bem. Eu acho chiquérrimo, inclusive, gente. Eu queria poder, mas não cabe no meu biotipo de corpo. Então, assim, e aí tem essa questão da percepção diferente também das crianças em relação à mãe, por exemplo, quando tem uma mãe dentro de casa só de pijama. Sim. Ou uma mãe que se arruma pra ficar dentro de casa. Então, existe uma percepção de autoridade nessa mãe, né? Uma percepção gente, de, que nossa, legal, ela não sabia disso. Não é igual a gente. É meio que, assim, traz uma hierarquia um pouco mais definida para as crianças. Que incrível, né? Não é, gente. então, não é uma coisa, assim, só para o ambiente de trabalho. Né? Isso a gente tem nas relações. Eu falo muito que a questão de se arrumar é até mesmo um cuidado com quem tá com você. Né? Aquela coisa assim, nossa, eu quero oferecer o melhor. Então, o meu melhor é desgrenhada? Não, eu sei que não é. Isso acontece quando as pessoas se casam. Porque, gente, é muito engraçado, assim, muitas pessoas se casam, e aí quando elas estão num processo assim, não, tô namorando, a pessoa vai jantar com o namorado, aí ela se arruma. Tá plena. Nossa, gente, o cara casa com uma mulher que ela é linda todos os finais de semana. Aí depois que ele casa, aí, tipo, o primeiro mês tá tudo certo. Aí no segundo mês ela estressa, ela tem problemas. Aí ela vai deixando. Aí ela deixa de escovar o cabelo, aí de repente ela deixa de passar maquiagem, aí de repente ela deixa de comprar roupa, aí ela começa a dar prioridade para outras coisas, aí fala, não, mas é porque é as coisas da casa, mas porque é as coisas do trabalho. E ela vai dando desculpas, porque, tipo, as pessoas vão falar pra mim, mas você não é casada, mas você não é mãe, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você não sabe tanto que a vida é corrida. Gente, eu não sei, mas eu faço da vida da minha mãe um inferno, só pra vocês saberem. Que tem dia que ela acorda e eu falo pra ela assim, mãe do céu, até o mendigo tá mais bonito hoje. Porque, não, gente, eu falo pra ela e eu brinco com ela todos os dias, porque, gente, demora 5 minutos pra você pegar uma roupa arrumada. Tipo assim, uma roupa não precisa ser uma camisa de... Porque é ao mesmo tempo que você vai vestir. Tipo assim, a roupa que você tá vestindo um pijama, ou a roupa mais velha que você tem, com a camisa do prefeito, assim, na cara. A tristeza dos casados. Tipo, cara, é o mesmo tempo que você vai usar pra botar uma outra roupa. A mesma coisa é calça em sutiã. Gente, as pessoas colocam calça em sutiã, tipo, uma vida. Gente, calça em sutiã, você troca. Você troca. É interessante. É importante, porque as pessoas vão ficando... E isso, gente, eu já fiz isso inúmeras vezes. Você vai comprando e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Aí você acha que uma é confortável e você fica com ela pra sempre. E aí, você não veste um conjunto. Aí você casou e simplesmente... E aí, gente? Essas coisas são importantes. É igual você falou. Assim, eu não falo... Querendo ou não, é uma desculpa, mas por quê? Pra se arrumar, você precisa ter um compromisso com isso. Gente, a palavra que a gente precisava ouvir hoje. Compromisso.
tem que ter. Porque, assim, beleza, é mais difícil. É muito mais fácil sair de qualquer jeito. Você não pensar, você não passar uma maquiagem na cara. É muito mais fácil. Só que, o que isso vai implicar depois? Por favor. Obrigada. Depois, assim, nossa, normalmente as mulheres vão ficando com a autoestima muito mais baixa. Sim, aí não sabe por quê. Não se sentem bonitas, mas é lógico. Você não faz nada pra né? isso. Você não se ajuda. A Débora falou sobre isso. A Débora falou assim que quando ela começou a usar a roupa, ela falou assim que ela sempre foi gordinha e ela não tem problema nenhum em falar isso, que ela se sente muito bem assim. E aí, quando ela começou a usar a barriga de fora, aí disse que a mãe dela olhava pra ela assim, tipo, então, assim, você vai sair assim? Aí ela disse que ela teve o cuidado de, tipo, colocar um ponto final naquilo e falar assim, então, eu estou me sentindo bem assim. Sim. E aí ela disse que, tipo assim, foi um desafio, mas foi uma virada de chave pra ela. Porque aí ela começou a usar tudo sem aquela restrição de, tipo assim, eu não posso usar um cropped. E ela está sempre, quem conhece ela, quem não assistiu o podcast já assiste, gente, porque é muito bacana a nossa conversa. E assim, ela se sente muito bem. Ela falou assim, olha, o dia, Carmen, que eu quero colocar um biquíni, eu até partilhei com ela que eu não uso biquíni. Fala assim, cara, eu fico assistindo aquele... Depois que eu assisti o filme do Crepúsculo, nunca mais. Porque é a mesma coisa de você olhar o Edward assim no sol brilhando. Eu coloquei um biquíni. Eu falei pra ela, ela falou assim, tá vendo que você auto se julga? E eu me julgava muito. E um belo dia eu olhei pra mim com amor. E acabou. E ela ama se arrumar. E ela fala dessa importância de, tipo assim, o dia que eu tô triste, eu faço uma escova. O dia que eu tô triste, eu faço a minha unha. Então, isso ajuda principalmente pra quem é casado. Sim. Porque a gente tem um processo, acho que, natural da gente. Eu tô triste, então eu vou ficar aqui. Na cama. Aí você já até se curva e vai ficando. E o cabelo, você dá aquela saranhada e sobe, tá ótimo. Por quê? Parece que é natural da gente querer viver aquilo da forma mais melancólica, digamos assim, possível. Só que... Eu já falei, já reparei isso, já pensei isso, já vi isso em outras pessoas. Quando eu tô muito ruim, eu falo assim, nossa, eu preciso me arrumar. Não é que, nossa, é o milagre da vida. Não, mas às vezes me ajuda a ter ânimo. Sim. Pra fazer o que eu preciso fazer. Não é pra fazer outras coisas. Não, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso viver esse dia. Então eu acordo, tomo um banho, passo uma maquiagem... E assim, não é o arrumado pra todo mundo, não é uma maquiagem pra todo mundo. Às vezes tem pessoas que realmente não gostam, não podem, enfim, tem. Mas cada um tem o seu se arrumar. Sim. Né? Isso que é importante. Uma roupa, gente, arrumadinha, alinhadinha, passadinha, já tá ótimo. Eu vejo isso que é importante, porque às vezes... E de fato, principalmente mães que ficam crianças... Na verdade, mãe de forma geral. É muito mais difícil do que a gente, por exemplo, que é solteira, que não tem... obrigação, assim, com alguém, né, digamos assim, dentro de casa, é muito mais fácil pra gente. Só que exige isso, é disciplina, e é constância, e é um compromisso. Porque não adianta eu hoje fazer e amanhã não, e depois ficar, mas é difícil. Sim, é difícil. Sim. É porque às vezes a gente quer tudo muito fácil. Mas eu... E vai nos mais. Não, gente, a vida é essa. Então, eu preciso dar os passos. E é engraçado que muita gente fala que as pessoas, quando elas estão ali, eu quero um relacionamento que seja, aí casa, aí depois vai e desleixa. Aí passa por todo aquele processo psicológico, porque, gente, é muito engraçado isso que você falou, porque o desleixo, ele afeta diretamente o psicológico, porque aí você fica mal, aí você se sente gorda, e você se sente, tipo assim, eu tô mal, eu não quero. E quando você volta... Você percebe assim, cara, como é que eu fiquei tanto tempo sem isso? E é uma constância. Se você começa a fazer aquele exercício, você vai vendo que você já não consegue ficar sem. Sim. Às vezes você nem passa maquiagem. Por exemplo, dia de domingo mesmo, na minha casa, a gente vai almoçar. Eu não passo maquiagem. Eu tomo banho, normal, lavo meu cabelo, faço todo o meu procedimento do dia, coloco um vestido, um chinelinho, mas estou ali com a minha família, mas eu estou arrumada. Tipo assim, se falar assim, Carmen, vamos sair agora, claro. Coloca um chinelinho ali e tá pronta. Mas de fazer esse exercício mesmo, de ficar dentro de casa plena, gente. Por favor. Por favor. Porque eu não sei, assim, né? Mas eu vejo muita a disposição atrelada a isso, sabe? Sim.
se eu tô... E às vezes a gente passa por um tempo que a gente não quer nada com nada mesmo, que a gente tá desanimado, que a gente tá angustiado com alguma situação. Existem realidades da vida assim, de fato, existem. Só que a vida não parou. Né? Então, assim, não tem como a gente parar a vida e dar um pause e falar, hoje eu não vou, e a minha vida vai parar aqui e amanhã eu continuo. Não tem jeito. Então, a vida tá acontecendo. E quanto mais às vezes é me forçar mesmo, né? Quanto mais eu me forço, isso vai se tornando um hábito. Eu já falei, né, para as mulheres que eu atendi, falei, olha, não adianta fazer se não se tornar constante. Por quê? Você vai perdendo time. No começo, eu já falei para elas assim, né? No começo é mais difícil. Sim, tudo na vida. Por quê? Você tá começando, você não tem aquele olhar, você tem que pensar demais. Por exemplo, igual você fala da questão das roupas, né? Quem não tem esse time, no começo fala, meu Deus, como que eu vou vestir essa roupa diferente? E tem que pensar, e tem que trocar, e tem que testar, e não sei o quê. Depois de um tempo, tudo vai ficando natural. Você vai fazer, nossa, que dá com isso, beleza, vou embora. E tudo é mais rápido. Quando você começa a se maquiar do mesmo jeito, nossa, eu demoro. Hoje eu fiz 10 minutos a maquiagem. Eu sou muito assim, porque eu não sou maquiadora profissional. Eu não pretendo ser maquiadora profissional. Então, eu faço o que dá, do jeito que eu consigo. Minha maquiagem do dia a dia é 10 minutos. 10 minutos. Não, gente, é só no dia de quinta-feira mesmo. Toda minha maquiagem é... Por quê? Porque eu não sei fazer muita coisa. Entendi. Então, eu gosto do jeito que fica. Eu gosto levinho. Gosto de fazer aquilo assim... Nossa, é rápido, é prático. Então, pra mim, super funciona. Claro que vai ter pessoas que isso não vai funcionar. Pra mim, funciona desse jeito. Então, eu acordo, tomo um banho, arrumo... O meu máximo, assim, né? Não vou falar que eu sou a The Flash, não. Mas eu já consegui me arrumar em 30 minutos com um banho. Banho, arrumar a roupa, escolher a roupa, porque o meu terror era escolher roupa, né? Não, gente, até hoje meu terror é escolher roupa, por isso que eu escolho no domingo. Domingo eu faz seu cronograma. Eu faço a semana. Isso é ótimo, porque te organiza, né? Sim, gente, porque se eu tiver que decidir o que eu vou usar, não dá. Sério? Não dá. Aí, pra você ter noção, eu fico pensando assim, que eu venho pro podcast, aí eu faço as fotos que vão pro feed. Aí agora eu tô vivendo o sofrimento do feed. Porque aí eu fico assim, não, mas essa roupa aqui eu já usei, essa aqui também, essa aqui... Aí eu tô gastando as roupas, gente. Aí quando acabar, a gente volta de novo. Não, tá ótimo. Então, porque... Vai trocando. Tá dando aqui, eu falo, não, mas essa aqui não dá pra usar, essa aqui não dá no podcast, essa aqui também não dá, essa aqui também não dá. Mas tem dias que você não tá bem. Isso aí é verdade. Terça-feira eu vim gravar o podcast com a Débora e a gente falava sobre isso, né? Eu falei, Débora, hoje foi aquele dia que, tipo assim, eu tinha preparado uma roupa e, assim, o dia foi tão desgastante desde o acordar que eu peguei uma roupa qualquer, assim, ó. No meu guarda-roupa e vesti e deu certo, porque como eu já conheço meu corpo, as minhas roupas já são mais fáceis de combinar. Mas, assim, não era um dia que eu estava me sentindo bem em relação à minha roupa. Mas por quê? Porque eu não me programei, porque eu não me preparei, porque eu não estava tipo assim, com aquela energia boa para aquele dia. Então, isso acontece, mas aí o que acontece? No outro dia a gente começa de novo. Sim. Porque não adianta, não tem como parar a vida. Né? Você vai parar quando morrer. Aí alguém vai escolher sua roupa por você, vai ficar tranquilo. Não, gente, mas tá enquanto isso, a gente tá bem vivo, graças a Deus, né? Porque assim, não tem jeito, a gente não para, sabe? E aí, eu vejo que às vezes esse esforço de acordar, de fazer esse esforço, de colocar uma roupa legal, de pensar numa coisa, de pôr uma coisa no rosto, né, uma maquiagem, de arrumar o cabelo de alguma forma que não fique tão... Não é fazer uma escova, não é aquela coisa, sabe? É uma coisa básica. Eu falo muito que o básico funciona. Funciona, né? Gente, o básico, se for bem feito, ele funciona, ele fica bom. Eu saio de casa todo dia. Eu fiz, no curso que eu fiz, falava que uma mulher, para ela ser elegante, ela não pode sair de casa de cabelo molhado. Eu falei, você pra sempre deselegante. Porque, gente, eu não consigo. Eu não tenho paciência, eu não tenho saco pra ficar ali, ó. 2 horas. Não. Então, eu levanto e eu saio de casa de cabelo molhado todos os dias. E eu lavo meu cabelo todo dia. Então, é de domingo a domingo. Eu vou levantar, vou tomar banho, vou lavar o cabelo e vou sair. E já aconteceu a situação de, tipo assim, eu trabalhar muito o dia todo e eu suar muito e eu ter alguma coisa pra fazer à noite. De trabalho mesmo. Gente, eu coloco um vestido elegantérrimo e com meu cabelo molhado.
lindamente, pintei. E detalhe, eu não faço essa divisão, não. Eu pinto o cabelo todo pra trás e saio com ele molhado. Espera ele secar. E deixa ele secar lá do jeito que ele quer. Mas é mais interessante. Umas amigas minhas falam assim, que toda vez que elas vão sair de cabelo molhado, elas lembram de mim. Por quê? Porque dessa coisa, né? Que é mais interessante sair com o cabelo seco, né? Porque é mais preparado, você vai saber como ele vai ficar. Aí um dia eu falei pra elas, gente, é mais importante como o cabelo vai secar do que você sair com ele molhado. Porque assim, eu, por exemplo, não tá a menor condição de eu sair com meu cabelo molhado. Porque eu sei que quando ele secar, ele vai ficar... assim, pela hora da morte. Então não tem como, não tem condição. Você conhece seu cabelo, você sabe que ele vai secar e vai ficar bom. Sim. Então é esse pensamento também. Ai, beleza. Às vezes não dá. Não fica, não. Mas aí ele é obrigado a ficar. É porque assim, você conhece seu cabelo. Sim. Você sabe. Então se você precisa fazer uma escova, você vai ter que se programar. Sim. Né? Agora, se não, meu cabelo seca super legal. Gosto dele, não preciso me preocupar tanto com essa parte. Sim. Não é tão assim, não é que, nossa, meu Deus, eu vou ser deselegante pro resto da vida, porque eu saio com o cabelo molhado. É mais interessante que saia com ele seco? É mais interessante, mas às vezes não vai dar. Sim. Às vezes é igual aquela questão. O que acontece é que é o conjunto, nunca é só uma coisa. Sim. E às vezes as pessoas se prendem num detalhe. Ah, não, mas eu não sou por causa disso. Não, não é. É por causa do conjunto. É por conta... isso é importante, gente. Porque se eu fosse... Igual, na hora que eu tava fazendo, eu já sei que é um hábito que eu tenho. Na hora que eu tava estudando ali, ó, uma coisa... E aí, essa frase ficou muito forte pra mim. Porque ela falou assim, você deixa de ser uma mulher elegante. E assim, eu sempre quero ser elegante. E aí, quando eu olho e falo assim, não, eu vou deixar de ser elegante porque meu cabelo tá molhado. E aí, nessa hora, eu fico assim, e aí? Aí, se eu me prendo a isso... Pronto, eu não vou me arrumar mais, porque... Ah, não adianta. Não vai resolver, não tem por que eu me arrumar, e aí por aí vai. E nunca é só isso, né? A gente tem que pensar sempre no conjunto, né? É no todo, né? Se eu me preocupo com o todo, uma partezinha, às vezes um cabelo sujo. Mãe, tem muito disso, coitada das mães. Isso aí é a desculpa de milhões, gente. A mãe fala, porque... mas não deu tempo de lavar o cabelo, não sei o que. Eu falo, gente, o coque... Acontece, né? Não vou falar que não acontece. Às vezes tem a realidade. Ai, passou a noite em claro com a criança. Porque queria aqueles 5 minutinhos que se eu acordasse mais cedo dava pra eu lavar. Sim. Queria, porque precisava. Então, mas assim, nossa, eu consigo prender um cabelo, porque isso aí vai ser a exceção. Sim, não é a regra. Né? Então, isso faz diferença. Toda a diferença. Isabela, e sobre biotipo? Gente, eu falo pra vocês, a gente fica aqui, e se eu falar pra você que já tá quase da nossa hora, passa muito, muito rápido. Mas, antes da gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de biotipo. Porque, às vezes, a gente tem muito de, tipo assim, uma pessoa que é mais magra, uma pessoa que é mais gordinha, uma pessoa que tem um corpo mais desenhado, uma pessoa que tem o peito maior, uma pessoa que tem a bunda maior. E isso tudo é uma dúvida das pessoas, porque fica, tipo assim, eu quero essa roupa. Acontece muito isso, porque às vezes eu vou fazer provador na loja, aí a pessoa olha a roupa em mim, e aí eu tenho um corpo desenhado, a cintura, tudo feito, gente. Mentira, mais ou menos. Mas assim, o corpo é desenhado, então a roupa que encaixa no meu corpo, às vezes não vai encaixar num outro corpo. E a pessoa liga e quer aquela roupa, e põe a roupa no corpo e quer que a roupa fique igual. Ontem eu fui fazer um provador numa loja, e tinha uma mulher lá, e eu sou extremamente branca. Dá pra perceber, né? Eu sou muito branca. E aí eu coloquei a roupa e em mim a roupa ficou tipo verde lima. Era um amarelo, pra você ter noção. Mas em mim a roupa ficou, parecendo na foto, no vídeo, deu a sensação de que era um verde lima. E chegou lá, mostrou a roupa amarela pra ela, e ela, não. Eu quero a roupa que tá no corpo da menina. E não é. E coincidiu de eu chegar bem na hora. E a mulher tá com a roupa e ela, você é a modelo? Eu falei assim, sou e tal. Aí ela, então, eu queria a roupa que você tava usando. Elas estão falando que é essa. E aí eu falei, mas é essa. E ela, não. Eu falei, é. E aí, assim, mas o seu corpo ficou diferente. Mas por quê? Porque o biotipo é diferente, o formato com que eu coloco a roupa é diferente. E minha cor é diferente. E eu queria que você falasse mais disso pra nós. Então, fato é, tudo é conhecimento. Né? Na imagem, na intenção, eu falo muito de intenção, de imagem, tudo é conhecimento. Então, quando eu conheço o meu corpo, por exemplo, meu corpo e o seu, a gente é totalmente diferente, assim, né? Pensando em formato é igual, mas mesmo o formato sendo igual, é diferente. Por quê? Você tem um corpo bem mais desenhado, voluptuoso, não sei o quê. Eu não, eu sou já mais sequinha,
Então, isso faz diferença também na hora que a gente vai colocar uma roupa. Isso em todos os formatos, né? A gente tem ampulheta, quadrado, não sei o quê. Tem todas aquelas denominações. E como que eu vou saber o que é bom pra mim? Claro que na internet a gente acha um monte de coisa. Isso aqui valoriza tal coisa. Mas a gente tem que experimentar. Tudo é experimentar e entender o seu objetivo também. Entender seu próprio corpo. Pensar que... E isso é muito... É conhecimento mesmo. E entendimento, né? Nossa, por exemplo, nós duas, né? Você tem uma pele diferente da minha, um corpo muito mais voluptuoso do que o meu. Se eu pensar, eu vou colocar a mesma roupa, vai ficar igual? Não. E isso a gente é tão único que a gente é única até nisso. Mesmo às vezes tendo as mesmas... os mesmos formatos, Sim. né? Tem diferença. Então, isso é muito assim, eu vou conhecendo, né? Conheço, e no que eu conheço, eu vou pensando assim, por exemplo, um triângulo invertido, que é a pessoa que tem os ombros mais largos, né? Do que embaixo. Essa pessoa a gente pode ter duas pessoas triângulo invertido, uma que ame isso e uma que odeie isso. É uma pantalona, né? Porque eu acho que a pantalona fica elegante, tipo assim, dá um equilíbrio. Mas aí a gente pensa, uma pessoa triângulo invertido, ela... Talvez uma blusa que tem muita coisa aqui, pra essa que odeie, ela vai odiar. Sim. Mesmo que ela tenha uma calça que equilibre, que é um pouco mais larga, Sim. vai dar muita atenção aqui, ela vai odiar. E a que gosta, eu quero ombreiras, porque eu gosto de evidenciar isso aqui. Então, tudo é se conhecer. É muito extremo. Se conhecer. Gente, a chave do sucesso. A chave do sucesso. Que legal. Isabela, e pra gente ter, assim, como que funciona o processo da consultoria? Só porque a gente falou sobre tudo isso, nosso tempo já tá quase se esgotando, mas é pra você poder explicar como que as pessoas fazem essa consultoria e, assim, porque as vantagens a gente já conseguiu ver no decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo, e é muito importante. Inclusive, já quero uma consultoria, tá bom, gente? Vamos. Porque é muito engraçado isso, porque às vezes a gente estuda. E aí eu tenho uma percepção. E aí eu faço aquele estudo ali, tipo assim, eu fiz imagem e estilo, mas pra mim. Tipo assim, você vai trabalhar? Não quero trabalhar com isso, eu quero fazer pra mim, pra eu poder me identificar ali. Só que aí, quando tem uma pessoa que ela se especializa, e eu bato muito nessa tecla, que quando uma pessoa encontra uma coisa e ela se especializa naquilo, ela está capacitada. Pode ter 10 mil pessoas que fez a mesma medicina. A medicina faz isso. Tipo assim, ontem a moça que eu atendi, a gente conversando, ela fez 8 anos de medicina. E aí, depois de 8 anos, ela foi encontrar uma única coisa que ela gosta. Então, tipo assim, ela não atende mais nada das outras. Então, todo mundo estudou medicina, tipo, da turma dela. Mas só ela sabe falar daquilo. Sim. Então, às vezes, um profissional, quando ele fala de um determinado assunto, qualquer ele que seja, em qualquer área, e ele gosta daquilo, ele se encontra naquilo, ele tem mais propriedade para falar. Sim. Porque como eu fiz pra minha observação pessoal, então a minha visão é naquele momento. Sim. Às vezes, lá na frente, eu não consigo aderir àquilo, eu não consigo levar aquela informação ou enxergar com uns olhos diferentes de um profissional. Sim. Então, como que é essa questão, assim, pra gente aderir uma consultoria dessa? Porque eu também já quero. Então, a consultoria funciona assim. Primeiro, normalmente é o que acontece, eu vejo que tem alguma coisa errada na minha imagem, né? Não sei. E como que eu faço? Eu, por exemplo, né? Eu começo, quando a pessoa me procura, dando um questionário para ela. Então, esse questionário eu vou entender. E isso é muito assim, a consultoria, ela depende de você, né? Pensando assim, o que eu quero, o que eu gosto, como que funciona pra mim, qual que é a minha rotina. O meu trabalho, Isabela, é te ajudar a entender o que você quer, né? Entender como os estilos vão te dar aquilo que você quer, né? Então, a gente faz um questionário pra avaliar, né? O que é meu objetivo, como que eu me sinto bem, o que eu já tenho, enfim. Depois a gente faz uma consultoria de estilo, né? Que é para eu entender, apresentar para a cliente, né? Para a pessoa entender, né? O que ela quer, as ambições dela, né? Os desejos de forma mais concreta, porque às vezes escrevendo a gente não tem tanta destreza para fazer, né? Às vezes a gente fica meio receoso e tal. Então a gente sempre tem um bate-papo para fazer, né? Para fazer esse entendimento mais geral, mais aprofundado. E a apresentação dos estilos, né? Dos estilos que são sexy, casual, enfim, aqueles estilos que já estão super em alta. Sim, todo mundo tá sabendo. Todo mundo já tá sabendo, né?
E aí a gente vai entendendo. Depois desse encontro, esse é um encontro presencial ou online. Eu gosto presencial, porque, né, aquele tete-a-tete ali é bom. Depois desse encontro, eu peço um tempo, né, pra pessoa, pra eu fazer um dossiê pra essa pessoa. Depois daquilo que a gente conversou, que eu apresentei pra ela, que ela foi me mostrando, foi entendendo os gostos dessa cliente, a rotina dela, tudo. Aí eu faço um dossiê pra ela, diagnosticando, né, a médica, o estilo dela, sim, né, falando o que ela... E levando pra ela coisas que seriam interessantes dela aderir, né, as peças, inspirações pra ela. Depois dessa... Aí essa a gente fecha o estilo. Fechando esse estilo, a gente pode ter, né, tenha outros passos da consultoria, né, que são o personal shopper, o closet cleaning. Closet cleaning é a gente ir no guarda-roupa, depois de entender tudo, entender o que eu quero, tirar aquelas coisas que não tem a ver. Não significa que eu vou chegar e vou tirar, não, né? Mas a pessoa... E aí a gente vai entendendo o que ela gosta, o que ela não gosta, do que ela tem, o que dá pra gente transformar, sim, fazendo esse movimento. Depois disso, normalmente depois, até pra ver o que tem lá dentro, o personal shopper, que a gente ir em lojas, né, que tenham peças ali para a realidade dela, a gente vai em lojas para ela experimentar e para fazer as compras, né? E a montagem de looks, né? Que são passos separados, né? Sim. Passos diferentes. Mas aí tem essa montagem de looks, que é pra gente fazer, tem algumas horinhas, a gente faz mais um encontro de algumas horinhas para montar alguns looks que talvez, principalmente se a mulher tem uma dificuldade total, nossa, eu não sei fazer nada, não sei montar nada, ou não, com algumas peças, eu tenho dificuldade com algumas peças, eu não sei o que fazer com elas, aí a gente faz essa montagem de looks, e aí fecha a consultoria completa, né, digamos assim. Que show, que show, que show. Isabela, assim, a gente ficaria assim a noite inteira, que eu te perguntaria mais um monte de coisa sobre cores, sobre combinações, mas a gente vai se estender, assim, ao longo. Mas, assim, foi incrível. Muito bom. Assim, é um conhecimento. Eu falo que o intuito do nosso podcast é... Por trás de uma história, existe uma história. Então, assim, você chegou onde você chegou agora por conta de uma trajetória que você passou, por conta de uma decisão. E é muito importante a gente contar a história das pessoas que vêm aqui. Até mesmo para quem está em casa e às vezes fica inseguro em relação ao que está fazendo. Uhum. Então, a sua história serve de inspiração para alguém. E sem contar que as dicas e as oportunidades que a gente disponibiliza para poder mostrar para as pessoas, contar para as pessoas, é uma ajuda que a gente consegue dar, sim, de uma forma, assim, gratuita. De dispor aqui do seu tempo, de você vir aqui, de você dar uma... Porque isso que você deu foi uma consultoria para nós. Que, para mim, eu falo que o convidado que vem, eu aprendo tanto, que cada semana eu saio daqui com um caderninho. Assim, gente, eu já quero diagnosticar essa pessoa aqui. Olha, você tem que procurar esse profissional. Gente, porque são pessoas incríveis. E Deus tem mandado pessoas muito, muito abençoadas, muito iluminadas e que têm ajudado muitas pessoas. Eu tenho recebido, assim, feedbacks incríveis de pessoas falando assim, nossa, Carmele, o doutor falou isso, a Pamela falou isso, nossa, a Alana falou isso que mudou minha história, nossa, a Débora falou isso. Então, tipo assim, uma frase pode mudar muita coisa. Uhum. Então, desde já, eu quero te agradecer, assim, imensamente pelo seu sim, por você ter vindo, por você dispor o seu tempo para estar aqui comigo. Vou pegar o meu quadro para você poder assinar. Tá enquanto bom. Você fala uma mensagem de milhões para esse povo. Imagina, eu agradeço, né, Carmele, porque, de fato, assim, muito bom. Eu gosto muito, né, é algo que eu gosto mesmo. Mas, né, eu falo, se tem alguma coisa que eu possa dizer para alguém, que eu possa orientar ou pedir... é que, de fato, as pessoas se conheçam, né? Se conheçam, vejam aquilo que faz sentido para elas. Entendam que se conhecer, estar bem, é dar a sua melhor versão, né? Naquilo que você é, naquilo que você faz. Não é uma vaidade. Hoje eu vejo muito claro isso. Não é uma vaidade. É para eu ser alguém melhor. Olha só, gente, isso é muito sério, porque, tipo, é um recado mais que de milhões isso, porque às vezes as pessoas têm aquele apego de, tipo assim, não, é sobre vaidade, e não é sobre vaidade. É muito mais profundo que isso. É um autocuidado. Sim, e assim, eu vejo muito isso, quando eu tô bem cuidado, quando eu me sinto bem, eu consigo cuidar melhor, eu consigo fazer melhor, eu consigo me sentir mais preparada, querer dar o meu melhor mais e mais. Então, pra mim é muito isso, né, não é uma vaidade. É para eu ser melhor, não só para mim, mas
em todo o meu ambiente, toda a minha volta, né? Todas as pessoas que estão à minha volta. Gente, como sempre, né? Nosso podcast nunca é leve. Assim, as pessoas nunca pegam leve com as coisas. Mas, assim, é muito importante durante essa semana, inclusive, falar sobre isso, porque é a Semana da Mulher. E a mulher ela é um ser tão especial. Eu falo que Deus, ele poderia ter criado outras formas de trazer a vida ao mundo. Mas ele escolheu através de uma mulher trazer a vida, e foi através de uma mulher que ele trouxe o Salvador. Então, assim, quando a gente olha para a nossa história, a gente vê o quão preciosa a mulher é. E a autoestima, o autocuidado, você olhar para dentro de você com um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, por mais difícil que seja, por mais que a situação que você está vivendo seja uma situação, assim, extremamente cansativa, se você esteja esgotada de alguma coisa, por questões de trabalho, por qualquer outra coisa, lembre-se de cuidar de você. Porque quando você não faz o ato de amar você, de cuidar de você, de olhar para você, você não consegue cuidar daqueles que estão à sua volta, você não consegue amar aqueles que estão à sua volta com o amor que você tem grande para te dar, não que você não os ame, mas quando você se ama, você consegue liberar um amor mais puro. Então, para essa Semana da Mulher, essa dica, assim, mais que de milhões que a Isabela deu, quero deixar para todas essas mulheres, faça o ato de cuidar de você, olhe para você, enxergue você como algo muito precioso, porque Deus te deu o dom mais precioso que ele tinha, que foi o dom de ser mulher. Porque você sendo mulher, você é capaz de gerar vida. E, assim, é algo tão precioso, porque em pensar que outro dia eu era muito pequena. E hoje eu sou grande, assim, em relação a tamanho mesmo. E olha quanto Deus é perfeito naquilo que ele faz. Então, assim, para esse Dia das Mulheres, que você possa recomeçar um ano de mulher diferente. E, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Obrigada a todo mundo que assistiu o nosso podcast até aqui, que acompanha a gente, que está assistindo a gente até aqui. Todos os seguidores que têm chegado, os inscritos, né, gente? Eu falo seguidores. Os inscritos que têm chegado, todo mundo que tem assistido e compartilhado. Eu sei que os meus vídeos estão chegando para algumas pessoas. Como eu disse, eu sou muito grata a tudo que Deus fez e tem feito na vida de todo mundo que está assistindo esse podcast. Então, eu conto com vocês para um próximo encontro. Um beijo. Tchau. Você já pensou em ter a gestão completa para a sua empresa? Vídeos institucionais e comerciais, Reels, Stories, gestão de redes sociais, cobertura de eventos, lives, cenas de drone. Contamos também com locação de estúdios, chroma key, fotográfico e podcast. Entre em contato com nossa equipe comercial e não perca mais tempo. 62 3706 3010 62 9 82 27 52 35. Na TBO, a gente se encontra. Você já pensou em ter a gestão